Capítulo 42. O naufrágio. Finalmente, Paulo estava a caminho de Roma. Lucas disse: Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Andramítio e saímos ao mar. Atos capítulo 27, versos 1 e 2. No primeiro século, viajar pelo mar era perigoso. Os marinheiros se orientavam principalmente pelo sol e pelas estrelas. Quando uma tempestade parecia se aproximar, os proprietários de navios tinham medo do mar aberto. Durante parte do ano, era quase impossível navegar com segurança. O apóstolo sofreria as experiências difíceis de um prisioneiro algemado durante a longa viagem à Itália. Aristarco compartilhava do cativeiro de Paulo por escolha própria, para que pudesse cuidar do apóstolo em suas dificuldades. A viagem começou bem. No dia seguinte, ancoraram no porto de Sidom. Ali, Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Atos, capítulo 27, verso 3. O apóstolo, cuja saúde estava frágil, apreciou isso. Saindo de Sidom, o navio enfrentou ventos contrários. Em Mirra, o centurião encontrou um grande navio de Alexandria com destino à Itália. Ele então transferiu os prisioneiros para esse outro navio, mas os ventos ainda estavam contrários. Lucas escreveu: Navegamos vagarosamente por muitos dias. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Permaneceram lá por algum tempo, à espera de ventos melhores. O inverno estava chegando rapidamente e a navegação se tornara perigosa. A questão era se deveriam ficar em Bons Portos ou tentar chegar a um lugar melhor para passar o inverno. Conselho rejeitado. Finalmente, o centurião perguntou a opinião de Paulo, que havia ganhado o respeito dos marinheiros e soldados. Sem hesitar, o apóstolo aconselhou a permanecer onde estavam. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Atos capítulo 27, verso 10. O dono do navio e a maioria dos passageiros e da tripulação não estavam dispostos a aceitar esse conselho. Lucas escreveu: A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. O centurião decidiu seguir a opinião da maioria. Começando a soprar suavemente o vento sul, foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Levado pela tempestade, o navio se aproximou da pequena ilha de Clauda, e os marinheiros se prepararam para o pior. O bote salva-vidas, seu único meio de fuga, estava a reboque e em um perigo de ser despedaçado a qualquer momento. O primeiro trabalho que tivera foi içar esse barco a bordo. Eles tomaram todas as precauções possíveis para preparar o navio para enfrentar a tempestade. A proteção que a pequena ilha proporcionava não durou muito tempo, e logo eles foram expostos à total violência da tempestade novamente. Durante toda a noite, a tempestade assolou o navio e a água começou a entrar. Mais uma noite caiu, porém o vento não diminuía. O navio atingido pela tempestade, com o mastro quebrado e as velas rasgadas, era atirado para lá e para cá. Quando o navio estremecia com o choque da tempestade, parecia que as vigas que estalavam certamente se partiriam. O volume de água que entrava aumentou rapidamente, e os passageiros e a tripulação trabalharam continuamente nas bombas. Lucas escreveu: Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Por 14 dias eles ficaram à deriva. Embora o apóstolo estivesse sofrendo fisicamente, ele tinha palavras de esperança para dar nos momentos mais sombrios e ajuda para oferecer em todas as emergências. Pela fé, ele agarrou o braço do poder infinito. Sabia que Deus preservaria para testemunhar em Roma da verdade de Cristo, mas
O coração de Paulo estava aflito e ansioso pelas pobres pessoas ao seu redor, pecadoras e despreparadas para morrer. Ele implorou sinceramente a Deus que poupasse a vida delas, e Deus atendeu ao seu pedido. Desastre. Aproveitando-se de uma calmaria na tempestade, Paulo, no convés, disse: Agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Atos capítulo 27, versos 22 e 26. Quando ouviram essas palavras, os passageiros e a tripulação começaram a ter esperança novamente. Eles deviam se esforçar ao máximo para evitar a destruição. Na 14ª noite, sendo arremessados sobre as ondas enormes, os marinheiros ouviram o som da arrebentação por volta da meia-noite. Lucas escreveu: Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa, faziam preces para que amanhecesse o dia. Ao amanhecer, os contornos da costa tempestuosa estavam vagamente visíveis, mas a perspectiva era tão sombria que os marinheiros pagãos perderam toda a coragem e estavam tentando escapar do navio. A pretexto de lançar âncoras da proa, eles haviam abaixado o bote salva-vidas. Quando Paulo viu o que eles estavam planejando fazer, ele disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Os soldados imediatamente cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair ao mar. O momento mais crítico ainda estava por vir. O apóstolo novamente falou palavras de encorajamento e aconselhou os marinheiros e passageiros a comerem alguma coisa. Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Então aquele grupo cansado e desanimado de 276 pessoas, que se tornariam despreparadas se não fosse por Paulo, juntou-se ao apóstolo para comer. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. O dia já tinha raiado. Viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixando elas no mar, desatando ao mesmo tempo e as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. A popa foi quebrada pela violência das ondas. Prisioneiros em perigo. Os prisioneiros agora enfrentavam uma ameaça mais terrível que o naufrágio. Os soldados viram que, para alcançar a terra, teriam que fazer todo o possível para se salvarem. No entanto, se estivesse faltando algum prisioneiro, as autoridades romanas executariam aqueles que eram responsáveis por eles. Por essa razão, os soldados quiseram matar todos os prisioneiros. A lei romana permitia essa política cruel. Júlio sabia que Paulo tinha ajudado a salvar a vida de todos a bordo e, convencido de que o Senhor estava com ele, teve medo de lhe fazer mal. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvo em terra. Atos capítulo 27, versos 43 e 44. Quando eles verificaram a lista de prisioneiros, não estava faltando ninguém. As pessoas pagãs de Malta fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós. Lucas escreveu, pois estava chovendo e fazia frio. Atos capítulo 28, verso 2.
Tendo reunido um monte de gravetos, Paulo os colocou no fogo. De repente, uma cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Vendo por suas algemas que Paulo era um prisioneiro, os espectadores disseram: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Durante os 3 meses em que permaneceram em Malta, Paulo teve muitas oportunidades de pregar o Evangelho. O Senhor agiu por meio dele. Por sua causa, todo o grupo naufragado foi tratado com bondade. Quando saíram de Malta, receberam tudo o que precisavam para a sua viagem. Lucas disse: Públio, por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.